Hoje a gente vai começar a iniciar o nosso episódio com um papo muito bom, um papo bem para dentro, bem psicológico. Então a gente tem um convidado aqui extremamente especial. E eu digo, se você começar a olhar a sua carreira de maneira holística, assim, olhar um pouquinho para tudo, entender tudo, e entender que está tudo relacionado, que tudo se conecta e você pode ser beneficiado, que a sua carreira beneficie a sua vida, né? Está tudo um pouco entrelaçado de certa forma. Entender que o seu propósito é para a sua vida e ele pode sim ou não conectar com a sua carreira atual. Hoje o papo vai ser bem assim, bem reflexivo, para você entender mais sobre si e para entender mais sobre essa carreira. Por isso, eu estou aqui com o Rafael Barbosa, que nos vai ajudar a entender, não apenas por ser psicólogo, mas também ter trabalhado do outro lado da mesa, contratando, recrutando outras pessoas. Mas eu quero que ele se apresente. Bem-vindo, Rafael. Tá certo, Agnes. Primeiro, prazer estar aqui, né, e ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do que é o meu conhecimento, assim como contribuir também, né, para a jornada de algumas pessoas que estão nos ouvindo. Que eu acho que se uma pessoa conseguir sair daqui com uma mensagem bacana, né, é válido esse encontro aqui. Eu já cumpri parte da minha missão aqui, que é compartilhar um pouco de conhecimento e, quem sabe, trazer pílulas aí de saúde mental, né? Até para que as pessoas, de certa forma, dentro de uma jornada corporativa que é desafiadora, né? E a gente sabe quando a gente vai pensar em rotinas, entregas, né? Metas, resultados e tudo que vem junto, né? Realmente é desafiador. Porém, eu acredito que ainda existe a possibilidade de tornar essa jornada, que às vezes ela pode ser tão intensa, uma forma mais tranquila e talvez um pouco mais humana, né? Então, dentro do que eu atuo em carreira e dentro do que eu já trabalho há 10 anos aí com RH, é justamente nessa linha que eu sigo, né? Talvez saindo um pouco daquele lugar avaliativo e mergulhando um pouco mais nessa jornada da pessoa e, quem sabe, contribuindo, né, para um momento aí de vida mais tranquilo e para uma jornada mais leve também. Perfeito. E eu sou a Agnes Reis, estou aqui mais uma vez com vocês que estão nos ouvindo. Me autodescrevendo, sou uma mulher negra, uso óculos aqui bem. No meu fundo está uma parede meio marronzinho, uma porta branca ao fundo, e eu estou vestindo uma camisa laranja, que eu amo essa cor, e com um microfoninho aqui do lado que vocês vão ver. E hoje o papo assim vai ser muito bom, porque eu acho que quando a gente começa a conversar sobre carreira, para além de uma profissão específica, para além de uma atividade específica, uma habilidade específica que você tem, a gente abre um mar de possibilidades de nos testar e crescer para além de o que tiver dentro de uma caixinha. Ou seja, se eu sou uma social media e aí eu vou só estudar coisas de social media, ferramentas de social media. Mas quando eu paro e entendo que a minha carreira é uma ferramenta, né, para traçar objetivos da minha vida, para promover coisas da minha vida, eu entendo que eu posso aprender, o que eu posso aprender com a minha carreira, né? O que eu posso aprender com aquele profissional e até entender que, putz, talvez a minha carreira ela é tão grande que em algum momento eu vou estar trabalhando com um tipo de profissão e no outro momento vai ser outra profissão. Então, quando a gente começa a entender mais sobre carreira e menos sobre profissão, a gente abre esse leque muito grande, né? E, Rafa, eu queria que você, para iniciar, falasse um pouquinho da sua biografia, que quando a gente teve a nossa conversa, eu fiquei impressionadíssima e eu acho que contribui muito também para a nossa conversa. Me conta, quem é o Rafael na fila do pão? Isso para além do profissional ou tudo que vem Um junto, pouquinho enfim. de tudo que vem junto, isso mesmo. Eu acho que me autodescrevendo aqui, né? Inclusive, hoje eu estou aqui, né, com uma camisa azul, sou um homem gay, negro, né? Com um fundo aqui que está não tão iluminado, mas está um pouco iluminado. Enfim, eu tenho um mini black aqui que eu gosto bastante dele, cuido de forma aí muito intensa, né? Porque eu realmente adoro.
E falando um pouquinho de quem sou eu, assim, na vida, Rafael, eu acho que desde a minha infância eu sou muito conectado com música, né? E algo que me levou para dança, algo que me levou depois para vários outros ritmos aí ao longo dessa jornada, né? Meu pai foi cantor de rap, então essa conexão com a música vem desse lugar Que também. demais. Dancei dança de rua, fiz capoeira, fiz sertanejo, axé, enfim, já dancei de tudo nesse mundo aí. E ultimamente também gosto muito, né, falando um pouquinho de estilo de vida, eu gosto muito de musculação hoje em dia, que é onde eu tenho concentrado as minhas energias, com quase 30 anos, né? A minha energia tá aí. Gosto muito de praia, né? Sou apaixonado por praia, pelo mar e literalmente de poder ir lá e descansar, parar e ficar observando tudo que acontece, né? O formato com que as pessoas se relacionam também e como tudo acontece dentro desse ambiente, né? Uhum. Bom, sou psicólogo, né, de formação, então cursei 5 anos de psicologia, me formei em 2018. Atualmente estou cursando uma pós em gestão de pessoas e em psicologia humanista, essa loucura toda mesmo, quando eu consigo, né? Não dá para dar conta de tudo a todo momento, mas dentro do que é possível eu vou equilibrando aqui na minha atuação de certa forma, trazendo e adquirindo maiores conhecimentos aí com relação à minha área de atuação. Já cursei inglês, então hoje estou com inglês ali no nível intermediário, um pouco mais enferrujado, né? Não chego a vender muito isso, porque não é algo que eu tenho ali com fluidez. E, para além disso, eu sou uma pessoa apaixonada pelas relações humanas e a forma com que tudo isso acontece, né? E quando bem estabelecido, quando bem assertivo, quando existe uma comunicação não violenta, né, e muito mais carinhosa, né, e menos agressiva. Então, pelos ambientes que eu passei dentro dessa minha atuação com RH, né, tanto falando desse segmento que se chama outplacement, né, que é transição de carreira ou recolocação profissional, né? Assim como também atuando com recrutamento e seleção, né? Focado nessa questão da diversidade étnico-racial, que foi o recrutamento que eu fiz em grandes empresas, né? Eu tive a oportunidade de participar de projetos e tudo mais. Porém, né, o que mais me cativa são as relações. Inclusive, eu sempre costumo dizer que é aí que está o meu maior valor e é aí que está a minha maior entrega, quando eu posso sentar numa mesa e interagir com as pessoas e entender para além do que é posto, né, enquanto desafio, mas entender de fato, de forma consultiva, qual a dor dessa pessoa, o que de fato ela precisa enquanto gestor, enquanto uma pessoa que procura psicoterapia ou enquanto uma pessoa que busca consultoria de carreira, né? Então eu busco sempre entender de fato qual a dor dessa pessoa enquanto psicólogo para então contribuir com a melhor solução. Não, perfeito. E eu acho muito legal quando você diz que você tem esse olhar também para psicologia e consegue relacionar com a área de RH, com a área de recrutamento, porque é tudo sobre pessoas, né? Se a gente fosse resumir, é tudo sobre Sim, pessoas, assim. E eu acho que um tópico muito legal para a gente falar sobre carreira é falar sobre saúde mental. Teve um momento que teve um pouco mais de boom, teve um momento que ninguém mais falava sobre isso, tem momentos que são bem sazonais, então, setembro amarelo, e aí parece que é só naquele momento que a gente pode falar de saúde mental dentro da nossa carreira. Mas se você pudesse, assim, colocar de uma forma bem prática, assim, como que você veria essa relação de uma boa saúde mental versus a carreira? Porque a gente sabe que ali na carreira, e aí carreira como profissão, dependendo da profissão, vai ter muito peso, vai ter muita exigências que fazem a gente fragilizar a nossa saúde mental. E se você pudesse colocar isso de uma forma prática, de um alerta talvez também, como que a gente começa a prestar atenção, né? Quais são os sinais também que a gente deveria estar prestando atenção? olha, eu diria que falar de saúde mental e também falar, inclusive, de uma carreira mais leve e que tenha, de certa forma, maior propósito, né, que eu acho que passa por um pouco disso, é complexo, né? É complexo porque tudo depende, eu costumo dizer, né, assim, da realidade que nós estamos falando, né? A pessoa que já inicia a carreira e já tem ali uma estrutura familiar e uma estrutura financeira
que, de certa forma, abarca com esse primeiro ponto de pensamento, né, que às vezes é o como eu vou fazer, né, e não necessariamente o fazer, né. Eu diria que não tendo essa etapa que ela vem anterior, aí nós já estamos falando de uma outra parte da pirâmide de Maslow, por exemplo, né. Então, assim, quando a gente para pensar em carreira, a gente também está pensando um pouco, sobre qual que é a realidade social que essa pessoa está inserida, né. Então, assim, falar sobre saúde mental também é, de repente, começar a pensar de uma forma mais profunda, não só em cargos que são corporativos, né, mas também em pessoas que, de repente, estão ali em cargos de mais base, né, então de cargos mais iniciais ali, e que, de repente, sequer foi apresentada alguma carreira ou nem sequer foi discutido com essa pessoa algum tipo de carreira. Então, assim, eu falo isso muito por conta da minha experiência. Eu comentei um pouco aqui sobre a minha bagagem, mas eu começo trabalhando como empacotador, né, na minha vida. Sim, também trabalhei em chão de fábrica, né? Então, assim, de certa forma, dentro desses ambientes, eu pude perceber o quanto que nem sempre é assim as entregas das pessoas, né? É claro que existem diversas realidades e a minha experiência lá não é única, né? Porém, dentro da minha jornada, eu percebo que tudo isso acaba impactando, né? Assim, quando a gente vai falar de saúde mental, e inclusive sobre quais são as possibilidades que essa pessoa tem de conhecer enquanto propósito, né? Não que a pessoa que está ali dentro de uma outra posição, independente do cargo que ela ocupa dentro de uma organização, não que ela não tenha um propósito, ela pode ter esse propósito, mas quando a gente está falando de construção de carreira, de metas, de sonho, de literalmente encontrar um propósito, às vezes também está muito linkado a, por exemplo, um convênio bacana que essa pessoa vai ter, algum tipo de benefício que, de certa forma, vai trazer para essa pessoa um alívio em uma outra ponta ali da família, né? Então, tudo depende, né? Tudo depende. Mas, de forma geral, eu diria que, assim, as pessoas, ao longo da sua jornada, precisam fazer aí, e é necessário mesmo, tá? Não tem um caminho que vai dar certo, não tem um caminho que é o único, né? Eu acho que a gente tem algumas referências que é possível consultar, mas não necessariamente é uma jornada única que vai contribuir ou não para que você tenha sucesso, né? Então a carreira ela não é um espelho. Talvez se ela for um espelho é para você realmente se olhar e entender qual é o caminho que você vai seguir, mas não necessariamente a partir da jornada de outra pessoa, né? E aí eu digo muito porque é muito importante, e aí quando eu falo de autoconhecimento, eu estou falando literalmente de se dar a oportunidade de viver algumas experiências e, inclusive, criar essa possibilidade de entender o que você gosta e o que você não gosta, para então, a partir disso, começar a escolher a sua jornada, né? E, inclusive, entendendo quais são os desconfortos dessa sua jornada, Sim. traçar uma rota que faça sentido para você. E aí eu estou falando muito naquele aspecto, por exemplo, assim, eu posso falar da minha experiência, né, aqui, posso compartilhar um pouquinho do que foi a minha vivência. Lá no início da minha carreira, eu percebi que eu não tinha interesse de trabalhar aos finais de semana. Na época, hoje eu trabalho todos os dias que é possível, né? É. Mas na época era um ponto que para mim era relevante, muito jovem, né? Eu estava lá com os meus 16 para 18 anos ali, e eu comecei a entender que eu não queria trabalhar de final de semana. E eu trabalhava como empacotador, né? Então eu trabalhava de segunda a segunda, eu não tinha um horário de final de semana em que eu poderia ir para uma chácara com alguns amigos, ou descansar, ou estudar, ou fazer qualquer tipo de projeto, até estágios, por exemplo, da faculdade, que tinha que ser feito no final de semana, ia chegar um momento que não ia dar certo. Então, até para Uhum. essa questão do estudo, era um pouco complexo, né, de acontecer naquela época. E aí de certa forma, isso me travava, eu parava para refletir, eu falava: "O que que vai ser da minha vida, né?". Saindo da escola, comendo cachorro-quente, entrando no atacadão o dia todo, chegando em casa só para dormir, né, e acordando no outro dia. Então eu fui pensando, de certa forma, em estratégias que eu poderia ter, naquele momento ainda muito inicial, sem muita informação, pra, de certa forma, ter a possibilidade de construir um futuro diferente, né. Até porque na minha família nessa época não tinha nenhuma pessoa formada, né? Eu sou a terceira pessoa a me formar, né, na família e concluir de fato a faculdade e tudo mais. Então, assim, tudo depende, tudo depende. E aí eu diria que, assim, a partir desse desconforto que eu tinha,
eu fui caminhando, né? Então, depois fui trabalhar em chão de fábrica, que era ambiente de produção, e ali eu percebi que também eu não aderia, que aquele trabalho não era literalmente. Acho que naquele momento ele foi importante para eu entender, inclusive alguns aspectos de qualidade, de conhecer um pouquinho sobre o que é uma linha de Sim. produção, de poder conhecer sobre aquela interação entre as pessoas, mas não necessariamente contribuiu para um momento de escolha, né, ali de carreira, mas fez parte da minha jornada, né? Eu acho puxando um pouquinho do que você trouxe, assim, eu acho que é muito importante isso que você traz de que é interessante a gente experimentar, entender, bom, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, mas é uma coisa que vem muito para mim quando fala de saúde mental versus a relação com a carreira, é muito onde também está o limite desse desconforto. Eu acho que principalmente quando a gente fala de uma hierarquia e quando a gente abaixa essa hierarquia cada vez mais, a gente vê relações e até cultura empresariais que estimulam que o desconforto seja normalizado. É Então, um perigo, aí começa o perigo, né? isso. Então começa esse perigo de, tudo bem ficar, é só um dia, é só um dia que eu vou ficar até mais tarde, é só um dia que eu vou, enfim, ter essa situação com o meu chefe, é só um dia. E aí acaba sendo quase que normalizado também, né? Então, acho que aqui a gente pode também trazer como que a gente consegue e conscientizar a ter esse também esse limite, né? Aprender é ótimo, entender o que a gente não gosta é ótimo, mas a gente precisa entender quais que são os nossos limites dentro do ambiente de trabalho. Porque, principalmente quando a gente fala de diversas realidades, e a que você trouxe, e a que eu passei também, a gente acaba normalizando porque a nossa prioridade é ganhar o dinheiro naquele final do mês, né? A gente tem muitas responsabilidades desde muito cedo para muitas pessoas. E quando a gente tem essa situação, a gente acaba se encontrando num lugar e num padrão ali que a gente gera de aceitar certas situações que não são aceitáveis, não deveriam ser normalizadas e que a gente acaba se perdendo um pouco ali no qual que é o nosso limite versus o nosso objetivo. O que você pensa sobre isso também? Assim, eu diria que quando entender, né, assim, que de fato o meu limite de desconforto é aqui, né? Eu acredito que enquanto ser humano, parte do autoconhecimento é também entender de fato até onde eu posso ir enquanto pessoa, né? E aí eu estou falando literalmente assim de repensar e recalcular a rota, né? E às vezes ser acompanhado nesse processo é importante, né? Também. Eu diria que se puder ser acompanhado é o plus, né? Porque nem sempre é uma realidade para todo mundo. Mas eu diria que é mega importante, assim, sempre parar para recalcular a rota, né? E, inclusive, e aí quando eu falo de recalcular a rota, eu estou falando de parar para pensar, né? Houve um conflito, houve alguma questão, e essa questão ela tem se repetido, e esse desconforto ele tem se tornado frequente, poxa, é hora de eu parar para pensar. Quanto tempo que eu vou levar estressando, né, a minha mente, a minha mentalidade, né, as minhas emoções dentro de um mesmo ponto. De ter que aceitar o famoso engolir sapo, né? A gente Né? precisa esse engolir sapos, mas até que ponto também que isso tem que passar acima da nossa saúde mental, porque uma coisa que para mim assim fui percebendo durante a minha jornada e que hoje eu coloco saúde mental como e saúde, na verdade, eu coloco como um ponto muito importante para mim, para eu sempre lembrar, sempre colocar que eu falo, né? Eu preciso ter saúde mental, física e financeira. Para mim, isso é essencial para a minha sobrevivência. É o que eu entendo de essencial. E para eu chegar nesse ponto, foi passar por situações em que foram colocados em xeque a minha saúde financeira, a minha saúde mental e a minha saúde física. Então, claro que às vezes a gente só vai estar aprendendo e só vai estar colocando, como você disse, experimentando, mas é muito importante que a gente
não deixe muito aberto, né, essa linha do limite e testando, porque é o errar, mas o errar diferente, né? O errar em Exato. outro lugar, principalmente quando a gente fala de trabalho, a gente tem um ponto que é muito delicado, que é aonde a gente ganha dinheiro. E a gente está numa sociedade que dinheiro é essencial como autoridade no espaço social, é essencial para a sobrevivência, né, das coisas básicas ali da vida. Então, ali é extremamente importante. Quando a gente fala de um espaço onde eu ganho esse valor social importantíssimo para tudo e ao mesmo tempo também coloco em xeque a minha saúde mental, é muito difícil a gente colocar esse limite, porque tem aquela voz ali, putz, eu preciso ganhar esse dinheiro e tal. Para mim foi um processo, eu vou contar um pouquinho depois também, mas eu quero saber de você, Rafa, como que você, que dica que você daria para as pessoas que estão passando por isso e precisam sair desse ciclo vicioso mesmo, né, de tipo, tô passando mal, quero sair daqui, mas tem conta para pagar, ganhei no final do mês, tô passando mal e Dica, continua dica naquele número um. naquele Dica número lugar, um. assim, né. Psicoterapia, né, gente? Uhum, Psicoterapia. Porque se em algum momento essa jornada ela estava bacana e de repente isso passou a não ser mais, eu acho que vale a pena, né? Assim, reservar um momento para conversar sobre você mesmo, né? E aí eu falo conversar sobre você mesmo a partir do momento que eu entendo que o papel do psicólogo, né? E esse é meu papel, por exemplo, é literalmente acompanhar você enquanto pessoa nessa jornada, né? E não decidir por você. Então, eu ter a minha escuta ativa aqui para justamente te acolher, entender a sua necessidade e a gente dialogar sobre esses desafios. Porque, assim, desafio vai ter. Isso tá aí, tá posto, né? Assim, os desafios eles vão ter nas relações, até porque a gente está falando de pessoas que são oriundas ali de lugares diferentes, né? E de valores diferentes, crenças diferentes, uma construção, uma jornada muito específica, né, em uhum, cada pessoa. Então, esse conflito ele vai existir e o conflito ele pode ser positivo, né? Ele pode ser positivo a partir do momento que esse conflito ele não traz uma agressão, ele não traz ali de certa forma uma punição, né? Mas dali daquela conversa, daquele conflito, eu tiro dali um aprendizado e quem sabe a partir disso chegamos em um ponto em comum, né? E acontece a famosa negociação, a famosa negociação. Então eu diria que assim, primeiro ponto, se você está dentro de uma organização e dentro dessa organização você passa a ter algum desconforto, seja com rotina, seja com colega de trabalho, seja com quem for, né? Ou com processos ali, também eu acho que é muito válido, primeiro, se for com um colega de trabalho, tentar essa primeira conversa inicial com ele, né? Se não, é com algum processo, é com estímulo de carreira, senta com a sua gestão para conversar sobre, né? Assim, uhum. e eu sei que essa realidade nem sempre é tão prática para todo mundo, mas gestor tem que ter tempo para fazer a gestão da equipe. Então, em algum momento, esse gestor ele vai precisar, sim, ouvir essa equipe e entender quais são essas dores, né? E aí eu falo de dores, eu estou falando de, às vezes, um aparato ali que você precisa, às vezes, até tecnológico, uma ferramenta, um computador que funcione, né? Não sei. Enfim, tudo depende da necessidade de cada um e o que gera estresse. Mas eu diria que sentar para conversar, gente. O ser humano, ele nasce da relação, né? Uhum. E o que a gente consegue resolver nessa vida se não for por meio dela? Sim, e você contou um ponto, psicoterapia importantíssimo. Eu acho que realmente foi um dos pontos que mais me ajudou nesse processo. Então, eu já passei por um processo de burnout, já passei por questões da empresa que, enfim, gosta, não gosta, a gente vai realmente se descobrindo ali. Eu acho que, inclusive, o processo de burnout resultou de outros eventos e que, de fato, foi só na terapia que eu consegui entender que eram processos problemáticos. Então, Sim. para quem aqui também tem aquela certa tendência de amenizar, de falar que está tudo bem, de falar, putz, amanhã é outro dia, é importante a gente também ter essa leveza no trabalho, mas é essencial demais. Eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive durante o ano E o passado. burnout, ele é isso, assim, também, né? O Esse acúmulo de acúmulo, né? estresse, né? Uhum, Uma situação estressora que acontece com tanta frequência que chega um momento que
a sua cabeça literalmente não tem essa elasticidade para lidar com esse estresse por mais tempo, né? Sim, sim. E eu acho que um detalhe que você vai entender, outras pessoas que estão nos ouvindo também vai entender, que foi o que eu passei, que foi saber identificar o que que era, putz, um dia estressante normal de trabalho, porque tem muita coisa para fazer, versus, putz, isso aqui é um pouquinho mais problemático, vamos colocar alguns limites. E colocando o ponto que, para mim, durante o ano passado foi um aprendizado, saber diferenciar algumas ações de estresse por estresse, normal, todo mundo passa, de um estresse racial, né? Um Sim. estresse que uma pessoa negra vai passar por simplesmente ser uma pessoa negra, não por fazer um trabalho ruim, não por não conseguir se comunicar com O as fato outras de você sair colegas, de casa já está exposto aí ao estresse, a né? esse estresse. E é muito, para mim, foi muito essencial traçar essa diferença, porque, primeiro, eu nunca nem tinha ouvido desse termo, não sabia. Claro que a gente sabe, né, que o racismo ele existe, que ele é estrutural, etc. e tal, mas eu acho que é muito também recente essa conversa da gente saber e discutir essas diferenças. E de saber que quando que é um dia normal de estresse para todo mundo e quando que, putz, isso aqui tá pessoal demais, isso aqui tá diferente, até porque nesse processo, nessa caminhada de entender o que é, o que não é, a gente passa também por uma questão de, tipo, putz, eu acho que eu tô sendo vítima demais. A gente se coloca nesse lugar também de que tá tudo bem, não é tudo isso, e vai se passando os dias, vai se passando as semanas, vai se passando os Questiona, meses. né? Às vezes não entende se de fato é aquilo que aconteceu ou não. Sim, e para mim foi muito esse processo de que hoje eu dou risada, porque realmente chega a ser até um pouco cômico, que eu Depois com o chegava tempo a com gente uma. vai maturando isso dentro de nós, Sim, né? Assim, e eu chegava para minha psicóloga. infelizmente, né, Agnes? Sim, Infelizmente. total. E eu chegava para minha psicóloga e eu falava, aconteceu, e descrevia a situação da forma como aconteceu, sem tirar nem pôr, como se fosse um dia normal, sabe? Aquele tipo de terapia que eu acho que todo mundo já passou aqui. Essa terapia vai ser fácil porque não aconteceu nada nessa semana. Sim. E aí eu falei e tal, e ela falou assim, então, isso aqui foi racismo, você não acha? E eu ficava, gente, mas que? Peraí. E ela, não, quem eram as pessoas que estavam na sala? Como que isso foi conduzido? O que aconteceu depois? Então, é muito importante, eu acho que é essencial para a saúde mental. E quando a gente relaciona com a carreira, ter uma pessoa que acompanhe. E a gente sabe, né, que nem todo mundo tem essa possibilidade, mas assim, eu acho que o que você falou que é muito importante, a gente precisa verbalizar. Eu acho que quando a gente Verbalizar. verbaliza e tira um pouquinho da nossa cabeça, seja com uma pessoa de confiança, um amigo, uma pessoa em casa, mas que a gente tira para fora um pouquinho do como a gente está sentindo, eu acho que isso já começa a ajudar. Porque quando fica só na nossa cabeça, parece que é realmente uma coisa que é só da nossa cabeça. Então, a gente precisa ter essa conversa para que a carreira ela seja pautada nos nossos objetivos, no nosso propósito e realmente naquilo que faz sentido como um todo, né? E não especificamente só para uma empresa, né? Uma coisa que você falou também, que você foi puxando, você falou de propósito, né? Qual que é o seu propósito e tal, e ter essa relação. Para você, para a gente começar essa conversa de propósito também e atrelar ela à saúde mental, que eu acho que é um artifício que ajuda a gente a ter saúde mental dentro da nossa carreira. O que para você é propósito? Qual que é a diferença para você entre propósito e um objetivo de vida, de carreira? Como que você entende esses dois termos? Olha, eu acredito que assim, o propósito ao longo do tempo, né, ele é construído, né? E aí eu falo que ele é construído porque na vida, assim, alguns sonhos ali são sonhos um pouco mais práticos de acontecerem, né? Assim, então eu diria que eu quero ir lá e de repente eu tenho a meta de fazer uma faculdade e eu sei que essa faculdade ela tem um tempo determinado, eu sei o quanto que eu vou ter que investir nessa faculdade ou não. No meu caso fiz FIES, por exemplo, né? Então fiz o FIES e pago até hoje o FIES, né? Ou não, como que dentro dessa minha jornada eu vou lá e vou planejar para em X tempo eu ter essa formação e, né, e tudo isso acontecer como deveria.
né? Mas já o propósito, eu acredito que ele vem junto com um acúmulo aí de experiências, e aí eu estou falando de experiências tanto pessoais quanto profissionais, né? Linkando a carreira, né? Tanto pessoais quanto profissionais, que ao longo do tempo, nessa experimentação, a pessoa ela vai tendo a possibilidade de certa forma, entender o que gosta, né? E aí, quando eu falo do que gosta, eu estou falando literalmente do que é aquilo que a pessoa gosta de fazer. Ai, Rafa, aí a pessoa foi, se formou em engenharia civil, mas não encontrou oportunidade no mercado e aí foi atuar numa área financeira, né? Eu já vi muito isso acontecer, né, na carreira. Ou então fez engenharia e foi parar na área de tecnologia, né? Porque é um mercado que, em algum momento ali da vida, ele ficou um pouco inflado, né, de profissionais também. Mas, assim, o que eu diria é que ao longo dessa jornada, o propósito ele está muito conectado também, às vezes, não só colocar esse propósito linkado a um sucesso profissional, né? Mas, às vezes, linkar esse propósito a um ambiente de trabalho, linkar esse propósito a também a uma meta pessoal de comprar ou adquirir algum imóvel, um bem, um carro, enfim, viagem, né, vivências e experiências, né, eu diria. Então tudo depende, né, assim, eu acho que cada pessoa tem um propósito único assim dentro de si, né? Eu, por exemplo, a minha jornada com carreira, ela sempre está muito atrelada entre atingir o que eu tenho de objetivo financeiro, né, me realizar profissionalmente. Aí quando eu estou falando profissionalmente, eu estou falando exatamente de me sentir bem no espaço de trabalho que eu estou, assim como, de certa forma, poder proporcionar saúde mental, independente do ambiente que eu estou. Né? E aí eu estou falando de proporcionar no ponto de promover, tal, porque eu não tenho como garantir. Né? O que eu posso fazer é promover, então compartilhar ações que são positivas e estudadas a partir de estudos científicos e tudo mais, com o objetivo de contribuir para uma jornada mais leve de cada colaborador, independente de onde eu estiver. Então, quando eu sento com uma gestão, por exemplo, para conversar sobre o perfil de uma oportunidade, é justamente com o objetivo de entender quem é a pessoa que iria se adaptar melhor àquela rotina. Como que seria essa rotina? Será que o momento da pessoa é o momento que a oportunidade também oferece? Né? Então, a gente está falando aí, de certa forma, de uma relação que vai sendo criada, né? E aí, a partir disso, eu acredito que nasce aí esse propósito, tá? Não acho que é o único, de novo, essa não é a única resposta, né? Acho que está longe disso, mas eu acho que muito perto da pessoa, independente do momento de carreira que está, literalmente se permitir, o Agnes, assim, de olhar para si mesma e falar, poxa, o que eu gosto de fazer? Eu, por exemplo, eu descobri que eu adorava escutar e estar em interação com pessoas em um momento da minha vida que eu participei de rodas de conversas em célula de igreja, né? E aí ali eu entendi. Depois eu não estou mais na igreja hoje em dia. Hoje em dia eu acabo não estando em nenhuma religião. Mas assim, naquele momento em que eu tinha ali 18 anos, foi muito importante para eu entender, 17 para Sim, sim. 18 anos, foi muito importante para eu entender que eu gostava de fato de escutar e de contribuir para a jornada de pessoas. Então, assim, eu acredito que cada um realmente ao longo dessa jornada, vai desenvolvendo seus interesses. E ao longo dessa jornada, e esses interesses também vão dizendo, de certa forma, se a pessoa decide ou não escolher esse caminho que tanto pulsa dentro de si. Sim, é muito bom. Eu adoro fazer essa pergunta para todas as pessoas que estão passando por aqui nos episódios, porque eu acho que também o que fica um pouco amplo demais, às vezes, o que é esse propósito. E às vezes, uma coisa que eu pelo menos entendo, né? Eu acho que o propósito tem não esse papel, mas eu acho que ele ajuda também a gente a ter essa saúde mental dentro da carreira e dentro de outros ambientes, assim. Sim, E ele acaba ficando tão inflado, uma coisa tão gigante, tão às vezes distante, que se perde dentro de alguns discursos de tipo, ou você tem um propósito, ou você não tem nada, ou você sabe que sobre tudo isso, ou você não tem nada. E é muito legal o que você traz e o que a gente, enfim, vai conversando aqui, que esse propósito, ele é esse lugar de para além da sua carreira. Se conectar, ótimo, mas ele é para além da sua carreira. E é além. muito legal também esse ponto que você traz. Ele pode conectar
às vezes no ambiente que você está profissionalmente, seja a empresa que você trabalha, seja um projeto que você criou, seja uma ação específica que você faz dentro do seu trabalho. Então, eu gosto de me comunicar, eu gosto de fazer entrevista com pessoas, enfim. Ele pode ser uma parte daquilo, mas ele não é um todo, né? Eu, por exemplo, Agnes, teve um momento da minha carreira que o propósito de algumas metas que eu tinha para bater na empresa internamente era justamente conseguir a minha carta de motorista. É conseguir ir lá e pagar bonitinho a minha carta de motorista. Então, assim, isso também pode ser um propósito. Em algum momento. E Sim, depois esse propósito muda. Em outro momento foi a faculdade, em outro momento foi a pós, em outro momento foi o inglês, né? sim, são Então, você alguns pode. objetivos, né? Então a gente tem esses objetivos. Acho que o propósito, eu gosto muito de ver ele como, eu falo na mentoria, né? Propósito, eu gosto muito de ver ele como horizonte. Uhum. Então, aquilo que você vai caminhando, e ele vai estar um pouco mais distante, mas Se eu acho que modifica, te né? Sem motiva dúvida. a caminhar, enquanto que ajuda a identificar qual que seriam os objetivos. Então, putz, se lá na frente o que é o meu horizonte, que me motiva, putz, eu quero ter uma vida tranquila, eu quero ter liberdade, eu quero ter uma casa que seja minha. Isso vai me motivar a fazer algumas ações, tirar minha carta, comprar minha casa, enfim, isso vai ser as ações no final daquilo. E é muito bom quando a gente consegue desatrelar de uma profissão específica, porque eu gosto muito de olhar para o e se não der certo também, né? Quando a gente começa a depositar muita expectativa, muita emoções dentro de um único ambiente, aqui a gente está falando de uma empresa, às vezes em cima de uma liderança, às vezes em cima de uma Sim. profissão, e quando aquilo não dá certo, e aí? Né? O que a gente faz quando a gente não está mais alinhado? Parece que com o nosso propósito, mas às vezes não, às vezes você só não está mais alinhado com aquela pessoa. O que que você faz, né? Quando há esse desencontro dessas coisas e tem essa sensação de perda, né? Você até comentou, putz, a pessoa se forma numa área e acaba atuando na outra. Isso é horrível, não é? Até para você como recrutador, como que você vê esses fluxos de carreira? Eu percebo que assim a carreira, né, em algum momento da vida, né, as carreiras elas já foram pensadas como uma era da empregabilidade. Eu vou lá, faço engenharia civil e aí eu sei que eu vou ser engenheiro civil e aí sou engenheiro civil e aí eu vou atuar alguns anos como cargo X, júnior, depois eu sou pleno, depois eu sou sênior, né? Era extremamente linear, né? É, Tem uma receita de bolo e todo mundo bora seguir essa receita. Pelo menos era o que me falavam, tá? Então, né? Era o que eu também tinha de expectativa anteriormente, assim, né? De que haveria esse degrau, né? A ser subido, enfim. E por aí eu iria caminhando e as coisas iriam acontecendo de acordo com o esforço, né? Ali com o dia a dia e etc. Mas depois eu fui entendendo que não, né? Assim, na parte da vivência mesmo e também a partir de estudo, né? Assim, que a carreira, na verdade, ela é muito mais fluida. E hoje já se fala de carreira em nuvem. Quando a gente fala de carreira em nuvem, a gente está literalmente falando de uma carreira que não necessariamente você vai se formar em engenharia civil e você vai ser engenheiro civil, né? Até porque, às vezes, assim, e eu acho que essa é uma parte muito bacana, tá, o Agnes? Acho que para quem quer ser um engenheiro civil, vai lá, seja um engenheiro civil, mas tem uma outra parte também, que muitas pessoas, né, acabam adentrando ali a faculdade, e nesse momento inicial ainda nem sabe, literalmente, se é aquilo mesmo. É desesperador colocar tanta cobrança nesse início. Felizmente, eu não passei por isso, porque eu amei a minha faculdade, eu amei cada segundo, cada detalhe do espaço, da educação que eu estava recebendo e tal. Mas, assim, 99% dos meus colegas e de outras áreas, não era só da minha profissão, eu
formada em design gráfico, mas de toda você perguntava, você podia sair no corredor da faculdade, perguntar isso para qualquer pessoa. Eu acho que o grande medo era esse: "Putz, e se eu tô aqui 4 anos?" Era o mais comum de se ouvir. "Não, porque eu tô aqui 4 anos, tem que dar certo. E se eu não quiser essa carreira depois?" E era esse grande medo, né, que assolava, e eu acho que ainda assola, acho que não tá, acho que talvez a nova geração tenha um pouco Eu diferenciado na isso, mas época, acho que assim, ainda rola um pouco, né. na época da faculdade, né, assim, eu lembro que eu fiz o FIES e existia, né, um Sim, também. murmurinho assim de: "Ai, não, se você escolher uma faculdade, é só essa faculdade, senão você ainda vai ficar devendo". E era, né, rolava todo esse Sim, papo, sim. né: "Não, que você não pode pegar nenhuma DP". Então eu não peguei nenhuma DP ao longo da faculdade, né, enfim, me identifiquei muito, eu morria de medo de perder a bolsa, né, enfim, que era 100%. Então, assim, nossa, eu fiquei ali literalmente noites e noites e noites, muito dedicado para conseguir tirar as notas dentro do, pelo menos do que era esperado, e até acima disso, né, com o objetivo de Uhum, não ter mais contas para pagar, né? Então, além dessa pressão de já ter que ali performar de certa forma dentro da faculdade, que já é esperada a média e tudo mais, ainda tem esse outro lance, que é pensar sobre a carreira, né? E o pós, né? Então, uhum. eu acho que hoje, quando a gente olha para o mercado e pensando também nessa carreira em nuvem, se abre algumas oportunidades e algumas possibilidades de carreira, né? Por exemplo, eu já vi pessoas que estudam engenharia ambiental atuando com ESG, né? Que aí a gente já está falando um pouco também sobre diversidade e inclusão, está falando da questão socioeconômica cultural, né? O quanto que as empresas de fora também podem investir no Brasil para tornar o nosso país cada vez mais sustentável, né? Então tem diversas interações. Poxa, por que que uma engenheira ambiental não pode trabalhar com diversidade e inclusão, né? Então tudo depende também das aptidões que essa pessoa vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Eu diria que a faculdade, talvez ela nesse momento da vida, ela se torna muito mais uma base, né? Ali de para aquele profissional que vai atuar com diversidade e inclusão, de repente ele pode ser muito bacana ali para contribuir, inclusive com essa parte mais matemática da coisa, né? É. Então, de repente, atuar ali contribuindo com os indicadores e até mesmo trazendo algumas ações sociais para algumas regiões específicas do nosso país, né, que carece às vezes de informação, porque às vezes eu posso ter esse conhecimento humano, mas eu não tenho conhecimento Sim, sim. ambiental. Então, acho que trazendo um pouquinho de cada conhecimento, e a gente vê muito disso em startup, né, assim, eu acredito que é aí que está o jogo, é aí que está a interação, menos caixinhas e muito mais conversa, muito mais diálogo. Sim, e eu acho que uma coisa que relaciona tudo isso que a gente falou, nesse tempo, nesse episódio, assim, é como que a gente então tem esse cuidado de se entender. Eu acho que Uhum. parte da psicologia inteira é esse objetivo central e único de se entender, e dali sair muitos outros objetivos, né, mas é se entender, se identificar. E eu acho que o que une tudo um pouco disso, que é um tópico muito legal de se conversar também, é então, a partir do momento que eu me entendo, eu busco a minha saúde mental em todos os espaços, não só na minha carreira, eu tenho ali um propósito, como eu também não me perco, no meu dia a dia, na nossa rotina, que é cansativa também e faz a gente se desviar um pouquinho desse caminho para objetivos que não são os meus, para objetivos que são de uma empresa, são de uma única pessoa, de um único setor. Como que eu, então, entendo, sim, a gente tem aqueles objetivos, eu preciso cumprir porque eu estou, enfim, trabalhando para aquela pessoa, Sim. mas como que eu consigo entender que aquilo é do outro, não é só meu também? Aí nós estamos falando do famoso trabalho em equipe. O famoso trabalho em equipe, né? Então, eu acho que. E também muito mais sobre aquela habilidade holística, né? Que todo mundo fala. Então, poxa, como que eu aqui dentro desse. Vamos supor que a gente está lá no meio da Amazônia, né? Então, tem lá uma galera de mato lá, assim, né? E aí eu posso olhar para uma árvore, né? E dentro dessa árvore eu olho assim, né, para ela, eu falo, nossa, essa árvore tem uma folha verde, ela tem alguns riscos, né, nas suas folhas, a linhagem dela é essa, essa, essa. Para quem entende de planta, então a pessoa vai trazer todo o descritivo ali, o que ela gosta, o que ela não gosta.
Porém, quando a gente olha para todo o conjunto, isso se modifica e cada uma ali dentro da natureza, por exemplo, tem o seu papel, né? Falando dessa parte até um pouco mais sustentável. E quando a gente olha para a nossa relação humana dentro das organizações, eu diria para você que é assim, é sair um pouco do processo e ter a possibilidade de entender o real objetivo de cada posição, né? Então, olha, estamos aqui enquanto time, né? Enquanto time, o desafio do Wesley é esse, da Fernanda vai ser esse, né? É do Hugo, né? Da Laís, e cada um ali com seu objetivo, né? Bem descrito e inclusive entendendo o que o objetivo de um impacta no outro, né? Mas aí a gente já está falando também de uma liderança, a gente já está falando de vários contextos que vêm juntos. Sim, Né? e eu acho que quando a gente não tem esse contexto também, porque até no outro episódio que vai estar aqui, a gente falou um pouco disso, a gente também precisa se responsabilizar, né? Então, entender, beleza, talvez você não esteja nesse espaço, você que está nos ouvindo agora, talvez você não esteja nesse espaço, que você tem uma ótima liderança que consegue fazer esse discernimento de papéis, que é essencial também, sempre conectando com a saúde mental, né? Porque acúmulo de funções é o pior erro para cair nesse buraco de Nessa, não nessa ter jornada, saúde. nessa jornada, o que eu mais já ouvi, assim, nesses 10 anos, né, de profissionais e também de pessoas que eu já trabalhei, de pessoas que eu atendi, que eu atendo também, é assim, Rafa, eu não sei qual que é o meu objetivo nessa empresa. Todo dia Sim, muda, sim, sim. e aí surgiu uma nova atividade daqui, surgiu uma nova atividade E eu acho dali. que isso, quando a gente olha, eu acho que um tema muito legal para qualquer profissional, mesmo que não queira exercer isso, mas é o empreendedorismo. Por Sim, que que eu acho que é essencial? Porque se você for ter uma empresa, é essencial que você tenha esse conhecimento. E se você for trabalhar para uma pessoa que já criou uma empresa, isso também é essencial para que você entenda a dinâmica que as coisas acontecem, né? Claro, a gente vai ter gestores ótimos, gestores péssimos, pessoas ótimas, pessoas péssimas. Isso vai acontecer. Mas quando você tem a teoria por trás, você consegue inclusive identificar, não só por fontes da sua cabeça que aquilo ali tá exato. ruim, não tá tão bacana, mas você tem a teoria de que, putz, olha, realmente isso aqui tá um pouco estranho. E por que que eu falo isso? Para a gente voltar de novo para responsabilidade, né? Porque a gente, você comentou, né, dessa situação, pode ser que você não tenha, esse é o papel do seu gestor, mas pode ser que você não tenha, mas se coloque como responsável desse lugar. Por quê? Afinal de contas, não é ideal que alguém, seja uma empresa, seja uma outra pessoa, defina aquilo que você tenha como objetivo, como propósito, como anseios. Isso tem que vir de você. E eu acho que o papel é também seu, mas que se tiver uma ajuda de uma outra pessoa vai ser ótimo. Mas é um papel seu entender, bom, beleza, eu tenho esse objetivo aqui, X. E aí a gente pode colocar até para exemplificar e ficar mais palpável. Eu tenho esse objetivo de comprar uma casa, de comprar um apartamento. Um objetivo bem prático, um objetivo de milhões de pessoas aqui do Brasil, enfim, normal. E eu tenho esse trabalho Y. Que dentro daquela empresa eu vou ter várias metas para bater, vários objetivos que aquela empresa almeja alcançar. Como que eu consigo relacionar meu objetivo de ter uma casa com o objetivo daquela empresa? Afinal de contas, aquela empresa está me pagando aquele meu salário, que vai fazer com que eu tenha recursos para comprar o meu objetivo, que é a minha casa. Então, se eu, de alguma forma, se meu trabalho contribui para que ela alcance os objetivos dela, continue me pagando e assim eu consigo o meu objetivo, então, pronto, você já conseguiu fazer essa relação. Não é para você viver pelo objetivo do outro, mas você entender como que aquilo te impacta também. Para aí você E conseguir colocar o teu posicionamento, caso a empresa vai passar por um layoff, você conseguir entender que, putz, eu preciso ter um bom posicionamento de carreira para eu manter o meu emprego e esse salário aqui, ou até
eu preciso ter um bom posicionamento de carreira para que o meu processo de promoção ele seja mais rápido, ele seja mais agressivo no sentido de ganhar mais e tal, para que no final do dia eu esteja olhando ali e finalizando o meu objetivo. E pode ser vários, assim, seja de aprendizado, seja de um comportamento que você quer começar a ter, um tipo de comunicação que você quer começar a ter, seja objetivos materiais, porque é justíssimo ter objetivos materiais, né? Às vezes a gente se coloca também nesse lugar de que, putz, não, eu não posso pensar só em dinheiro. Gente, Tem que sociedade pensar trabalha em sim, dinheiro. trabalhamos, né? A gente trabalha para ganhar dinheiro. E uma frase que uma mentora de carreira que eu gosto bastante, que é a Paula Boarin, que ela fala: quem trabalha bem, trabalha para ser reconhecido. Então, assim, a gente trabalha para ser reconhecido, para ganhar bem e crescer, né? Na carreira e tudo. Eu acho que tudo isso acaba se relacionando para a gente, no final, encontrar o equilíbrio da nossa saúde mental, do nosso propósito, dos nossos objetivos materiais, de aprendizado, e etc. e tal, com o dia a dia, para a gente não se perder nesse dia a dia, né? É. Não, e assim, é um ponto, eu acho que só para complementar, né, o Agnes, porque você trouxe diversos pontos aí positivos, né, quando a gente fala dessa junção de propósito versus aquilo que de fato eu tenho que entregar na empresa, e como que eu consigo fazer a junção disso tudo? Acho que só como um complemento aqui mesmo, sabe? O que eu gostaria de trazer é conversar, sabe? Muita gente é a favor daquele lema, né? Assim, não compartilhe os seus planos com ninguém, não fale sobre as suas metas, trabalhe em silêncio, que você não será visto, né? Tem muito desses pontos também. Eu acho Uhum. que quando a gente coloca mais gente para jogar, né, dentro de um projeto que a gente tem, até mesmo que pessoal, as coisas elas acontecem com um pouco mais de fluidez, né? E aí, claro, né, de forma assertiva, escolhendo quem são essas pessoas que você vai depositar um pouquinho da sua confiança e dos seus sonhos ali. Eu falo de depositar os sonhos no sentido de compartilhar mesmo, né? Uhum. Porque às vezes essas conexões, o famoso networking, né, faz com que as coisas aconteçam também, né? E aí, de repente, pinga um projeto daqui, aparece uma outra possibilidade, né, de um outro lado, e aí o seu sonho, aos poucos, vai saindo do papel, né? Ou Sim, da planilha, ou, enfim, das notas do celular, de onde for. sim. Mas eu acho que é um ponto que, assim, na minha jornada, foi um ponto muito claro para mim, assim, né? Que eu sempre trouxe de forma muito bem estabelecida mesmo nas minhas conversas com gestão, né? As pessoas que foram minhas gestoras aqui já vão ouvir, vai saber que é sobre elas que eu estou falando mesmo, né? Assim, eu lembro, só compartilhando Uhum. pequena parte aqui do que foi minha jornada, né? Eu lembro da minha primeira efetivação, né? E da segunda efetivação também, quando eu participei de um segundo estágio. Eu lembro que eu sentei com a minha gestora e falei assim: olha, eu vejo que eu já aprendi, me desenvolvi aqui dentro das possibilidades que existiam. E agora eu sinto que eu estou pronto para assumir uma nova posição. E eu queria saber qual que é essa nova posição e o que que eu posso fazer para de fato chegar nesse lugar. Rafa, suas entregas estão maravilhosas, a gente só precisa conversar mesmo com a presidência aqui da empresa para aprovar. Mas assim, eu puxei essa conversa, eu de forma espontânea e genuína conversei sobre o que de fato estava acontecendo. Então eu digo que talvez colocar outras pessoas para jogar junto com você, naquilo que é propósito, pode fazer sentido. Em algum outro momento também da minha vida, eu falei, olha, vou comprar um carro, né? E agora vou assumir novas contas. Tá tudo certo aqui com a parte financeira, né? Tá tudo bem por aqui, né? Enfim, porque eu vou assumir um novo compromisso na minha vida, né? Isso conversando com a minha gestão. Faz sentido, esse é o momento, porque literalmente, às vezes, essas conversas são importantes. Tem ambientes que isso não é possível, mas quando for, essas alianças, né, tanto para É a entrega de um essencial, né? projeto quanto para o seu propósito de vida, é importante. E Poxa, até para você criar esse networking que tanto falamos, né? E sempre exato. rola isso, A relação de mas confiança mesmo, né? questão de confiança, né? Então precisa ter essa troca. E essa troca é essencial para tudo isso, né?
E assim, eu fico muito triste quando eu vejo também que isso não acontece, sabe? Tem amigos e outras pessoas que compartilham que, né, em alguns ambientes isso não é possível, Uhum, porque às vezes a reunião nem começa com um boa tarde, tudo bem, bom dia, tudo bem, né? sim, Às vezes a reunião já começa falando do processo. Então, assim, sim. é muito mais desafiador quando não se tem esse link e às vezes até essa abertura da gestão, né? Para conversar sobre isso. Mas, assim, nessa gestão, gente, também existe um ser humano, né? Existe uma pessoa que também é tratada de alguma forma por outra, né? E que estabelece relações com nível superior a ele de uma outra Sim, com maneira, certeza, né? Então a com gente não pode certeza. esquecer que também essas pessoas também têm saúde mental e que às vezes estão No, fragilizadas, né? no nosso primeiro episódio, a gente já falou, uma empresa, às vezes a gente vê como, ah, fala o que é uma empresa, e aí às vezes as pessoas vão imaginar um prédio, né, todo espelhado ali na Faria Lima, quem é de São Paulo. Aham. E uma empresa é pessoas, né? Então todo mundo tem o seu dia ruim, tem o seu dia que não é tão legal. Também tem muita pessoa que não tem habilidade mesmo para gerir Exato. pessoas, para liderar pessoas. E eu acho que também, longe da gente aqui tentar trazer para alguém, tipo, cuide de todo mundo. Mas assim, eu acho que é também esse processo de empatia, você entender, aonde até é o meu e aonde é do outro. Porque isso também é sobre limite, né? Então, Exato. até onde que eu consigo ir, transformar esse ambiente. Então, putz, a reunião começou já a atrelar. Será que pode ser eu a pessoa que abre minha câmera? Será que pode ser eu a pessoa que conta um pouquinho do final de semana, descontrai um pouquinho, faz uma piada, traz uma descontração para aquele ambiente? Será que pode ser eu, enfim, aquela pessoa que vai transformar aquele ambiente positivamente, né? Então, você até falou que parte do seu propósito é sempre trazer saúde, né? Saúde mental dentro da onde você passa, seja lá qual for. Então, você colocou isso para você. Então, será que é legal a gente também colocar para si outras essas partes? Porque é isso. Carreira é O feita que de várias que, enquanto pessoas e. pessoa, nesse lugar que eu estou, né, assim, eu posso Uhum. contribuir para que essa jornada e Isso esse melhore, dia a né? dia seja mais tranquilo, né? Tava conversando com uma amiga minha esses dias, ela falou: "Ai, Rafa, com você aqui era tão gostoso, nossa, a gente tem uma conexão, né, e tudo mais". Eu falei: "Cara, a gente faz o nosso dia legal, tá tudo certo", né? Uhum. Assim, eu acho que com todos os desafios da área, com tudo que a gente tinha de meta para entregar e tudo mais, a gente construía isso, né? E às vezes essa construção vinha, sei lá, a gente estava lá trabalhando, um dia pegado, e de repente, ai, vamos, sei lá, comprar alguma coisinha para a gente fazer um café da tarde aqui, né? Entre nós, Sim. equipe. E às vezes isso não partia da gestão. A gestão ficava sabendo que a gente estava indo comprar, entendeu? Alguma coisinha para fazer um café da tarde. Mas, por outro lado, isso trazia uma unicidade ali na equipe, né? Uhum. E aí eu estou falando de unicidade no sentido de união mesmo, né? De Sim, literalmente sim. compartilhar, às vezes, no meio desse café, né, da tarde, qual era o desafio de um e de outro. E daqui a pouco eu saber que eu tinha um link numa empresa que essa outra pessoa não tinha, poxa, vou te apresentar, né? Então, que ali de um momento que parece um pouco mais informal, ideias incríveis, né? Sim, E às vezes total. parece que a gente só O tem que sair famoso cafezinho dessa é zona muito de bom. desconforto mesmo e entrar numa zona Sim. um pouco mais confortável para deixar, inclusive, a criatividade aflorar. Sim, o famoso cafezinho, acho que é essencial para a saúde de todos. É muito bom Sim, mesmo. Para a gente se conectar, para a gente, enfim, dar um bolinho de cenoura. um pouquinho de tudo. Arrasou. E não parece, mas a gente já está aqui nessa conversa há 1 hora. Então, é muito bom conversar e poder, enfim, trazer essas trocas. E aí, para esse final, para a gente finalizar, trouxe aqui umas perguntas rápidas para você, Rafa. Aquele Sim. de frente com a Agnes aqui, de bate-pronto, que vier na sua cabeça, tá Ai, bom? meu Deus. Para a gente brincar aqui para finalizar. Me diz, qual que é o seu livro favorito que você ama indicar, seja da sua área, enfim, aquele que te transformou, que você fala assim, cara, esse livro é muito bom. Eu não tenho um livro, tá? Eu tenho um livro, que eu estou aqui com ele do meu lado, né? E eu adoro inteligência emocional. Acho que não está focando. Inteligência.
emocional, que é ali do Marshall, né? Então é um livro muito bacana e ele traz diversas reflexões sobre o que é resiliência, empatia, e ele contribui muito a partir da vivência dele mesmo, tá? Uhum. Gosto muito daquele livro também que fala sobre o poder do hábito, né? Gosto muito de Jamila, né? O Pequeno Manual Antirracista, né? Enfim, eu tenho algumas leituras aí que eu já fiz ao longo dessa jornada que eu adoro, né? Assim, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento humano. Quando eu falo, por exemplo, da psicologia humanista, eu sou apaixonado por Carl Rogers, né? Então, assim, não tem Uhum. como, Carl Rogers é maravilhoso, né? Quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente está falando também de Marshall ali, que também compartilha muito sobre essas vivências dele dentro de um ambiente que ainda não era uma conversa corporativa, mas que ele Uhum. compartilha sobre como que eu posso compartilhar sobre as minhas emoções e não necessariamente agredir o outro, Uhum. né? E é um aprendizado diário, tá, gente? Estou aprendendo Sim, todo dia também. Estou total. aprendendo todo dia. E ele fala muito sobre eu compartilhar e falar muito mais sobre qual, de fato, é a minha necessidade sem agredir o outro. Uhum. E compartilhando, de fato, de forma assertiva, o que eu preciso, sem muitas dúvidas, né? Para que o outro, de Perfeito. fato, atenda qual que é a minha real necessidade, tá? Perfeito, eu amei essas indicações. Djamila, eu amo também, então adoro os conteúdos dela. E o poder do hábito está na lista, inteligência emocional, vou colocar agora também. E eu quero saber uma frase, você que já passou todo esse processo de carreira, recrutando, estando ali dos dois lados da mesa, que frase que as pessoas têm que parar imediatamente de dizer sobre carreira, sobre esse processo de carreira? Olha, eu diria que dizer para as pessoas que as pessoas determinadas a isto ou aquilo e que existe um caminho certo e que aqui é o lugar, acho que essa é a palavra que as pessoas deveriam parar de falar, talvez. Se existe só um caminho, né? É, porque eu não acho que a jornada de um ser humano que é tão único e especial é igual a do outro. Sim, total, muito bom. E você consegue compartilhar com a gente um objetivo seu profissional que você tem para os próximos tempos, assim, para onde que o Rafael está olhando agora? Olha, o Rafael, neste momento, né, ele está atuando com psicoterapia, né, então ofereço atendimento de psicoterapia, também ofereço atendimentos de aconselhamento de carreira, desse acompanhamento de carreira, e hoje eu vislumbro e olho para todo tipo de projeto que me conecte com pessoas, né? E aí, quando eu falo que me conecte com pessoas, eu estou falando de fato em poder, em algum momento, deixar esse meu legado, né? Que eu acho que meu Uhum, legado é conhecimento, é experiência, é vivência, é literalmente deixar para as pessoas aquilo que eu tive a possibilidade de uhum, aprender, né? Atendendo grandes empresas, atendendo executivos também que estavam em grandes empresas, e também atendendo pessoas em fase mais inicial da carreira, né? E podendo ali contribuir de certa forma, com conhecimento, para que essa conversa, né, entre um executivo, por exemplo, e uma pessoa que está lá começando a carreira, ela um dia aconteça de que essa é responsabilidade, só difícil, essa é uma, mais difícil. é só uma pessoa. Só uma pessoa. Eu sei, assim, ninguém está conseguindo colocar uma, então estou abrindo uma brecha ali para 2, 3 pessoas, mas quem consegue me citar pelo menos 2 pessoas? Tá. Eu diria que no ambiente de carreira, assim, a pessoa que sempre foi referência para mim foi a Natália Martins e também a Rosângela Chiaretti, né? Ambas para mim foram pessoas assim essenciais, psicólogas também. E assim, elas me contribuíram muito com o conhecimento que elas tinham e tem várias outras pessoas aí, tá? Que se eu for citar todo mundo, A lista vai ficar gigante. é, Eu sei, eu agora, quando eu sei. falo de recrutamento, olha eu passando aqui, né? Mas quando eu falo de recrutamento, diversidade e inclusão, eu falo da Patrícia Santos, ela para mim é uma referência. Ela é a CEO da Empregue África, que era a empresa que eu estava anteriormente, e ela é uma puta referência para mim quando a gente fala de literalmente uma pessoa que contribui para essa mudança que nós gostaríamos de ver no futuro. Né? E dessas possibilidades, dessas oportunidades, desse link com diversas empresas de grande porte, sendo ponte também nesse processo.
Enquanto psicóloga e também falando de RH, tem a Mafane, que eu adoro, sou fã dela, assim. Tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente também. É uma pessoa que contribui assim enquanto vida, né, para as questões sociais, né, para as questões de mudança, para as questões políticas, de discussões até econômicas, sociais e tudo mais, né, e está dentro de uma grande organização também. Então, assim, eu tenho algumas boas e referências maras, assim, se a gente vai para entretenimento, poxa, tem o Samuel Gomes, que escreveu o Guardei no Armário, né? E ele tem um podcast também nesse sentido. Podcast não, ele tem um canal no YouTube. Então, que me trouxe diversas reflexões também como uma pessoa que é gay, né? Uhum. E negra também dentro dos ambientes corporativos aí. E tive a oportunidade de conhecer pessoalmente também, enfim, festas, churrascos, almoços e tudo mais. Então, Uhum. super indico. São referências. Demais, maravilhosa, maravilhosa. Busquem saber, a gente vai colocar os links de todas essas pessoas também para vocês acompanharem. E o que que você colocaria como um erro profissional, uma coisa que putz, não cometi, não foi legal, repensei, fiz de outra forma, e um grandíssimo acerto que você teve profissionalmente até hoje? Olha, eu acho que um grande erro profissional dentro da minha jornada foi em algum momento acreditar ou ser convencido a acreditar de que não era possível. E aí talvez o meu grande acerto foi me abrir para as possibilidades Uhum. de novos aprendizados e de conhecer e adentrar novas estruturas para literalmente virar um pouco desse jogo. Ai, demais, muito bom, muito bom. E para finalizar, eu quero saber que conselho final você quer deixar para quem ouviu essa nossa conversa até agora. Qual que é o seu conselho final? Bom, eu sou uma pessoa que em alguns dias na minha jornada lá, na época da faculdade, né, houveram dias em que eu só tinha R$ 2 para comer um churros e estudar. E era com isso que eu me virava, né? Não desejo isso para ninguém, não acho que isso é uma alimentação adequada para quem está indo estudar. Sei que está longe disso, eu estudava sobre isso, mas dentro da minha realidade era a minha possibilidade de estudo naquele momento. E o que eu diria é que, como uma pessoa que acredita no estudo como uma possibilidade de mudança de vida, eu diria para que você, independente do que você vai estudar, do que você vai fazer, e aí quando a gente pensa nas carreiras de tecnologia, a gente não está falando de faculdade, por exemplo, né? Hum. A gente está falando muito mais de conhecimentos por aí, né? E de experiências e de fato de entrega, né? Metodologias que se conhecem e tudo mais. Então, o que eu diria é que assim, cara, se você tem uma vontade, cara, mulher, né? Você que tem uma vontade, que tem um sonho, né? Para além de carreira, para além do que literalmente é financeiro, acredite em você, sabe? E aí eu falo acreditar em você a partir daquilo que pulsa, daquilo que você de fato tem vontade de fazer, Uhum, né? uhum, Então, entenda que o seu propósito, às vezes, ele pode estar muito conectado nas relações que você estabelece, nos seus interesses que são muito genuínos, né? uhum, E aí eu falo genuíno num lugar de, às vezes, poxa, eu tenho vontade de, sei lá, eu gosto tanto de moda. O que que na uhum, moda será que eu posso fazer? Eu, por exemplo, adoro, né, música, adoro dança. Fiquei feliz da vida atendendo o segmento de música, de entretenimento, o jeito que o ramo uhum, publicitário trabalha, eu adoro essa dinâmica, né? E o tecnológico também, né? Como que isso tudo vai se interagindo. Então, assim, eu acho que tudo é possível se conectar, né? Assim, eu lembro que eu fui a pessoa do Orkut, MSN, Fotolog, eu era dessa galerinha aí. Com 29 anos hoje, eu era uhum. dessa galerinha aí. E aí eu vejo que, assim, poxa, como ter esses conhecimentos sobre redes sociais lá do passado me ajuda hoje a produzir conteúdo, a interagir, a, de fato, a poder conectar com pessoas e vivências, né? Porque hoje eu vendo um serviço online, né? Então, olha que bacana, que lá atrás eu tive essa possibilidade de me experimentar e de conhecer, ainda que não com muitas ferramentas, né? Não com todos os conhecimentos, mas eu tive a oportunidade de conhecer. Hoje eu sou um psicólogo que conhece um pouco de rede social, adora música, dança, né, viagem e adora questões culturais e se dispor a ouvir as pessoas também, né? Então eu acho que é isso, assim, dentro da sua jornada, confia naquilo que pulsa em você.
Maravilhoso, arrasou muito, acho que foi incrível. Cada palavrinha que foi dita aqui. E com certeza esse episódio como um todo, acho que foi muito bom, muito reflexivo. Falei que seria, né, gente? Eu avisei a vocês que a gente ia aprofundar um pouquinho. E é essencial fazer esse processo de tempos em tempos, né? Eu acho que para ter uma boa carreira, uma boa saúde, um bom olhar para tudo isso que envolve a nossa vida, é passar por um pouquinho esse processo de tempos em tempos, a gente se analisar, entender o que está fazendo sentido, porque tudo bem também a gente ter um momento que aquilo faz muito sentido para a gente e depois de alguns meses, de alguns anos, aquilo já não caber mais na gente. Tá tudo bem. Então, que bom que a gente está aqui. Que bom, Rafael, que você topou ter essa conversa. É um prazerzaço ter você aqui com a gente. E espero vocês no nosso próximo episódio. E o Rafael em próximas oportunidades. Tá bom? Obrigado, Agnes, pelo convite. Gente, obrigado também pela possibilidade aí de escuta, né, e de compartilhar um pouco do meu conhecimento. Estou aqui, qualquer coisa me chama lá no Instagram, psicólogo.rafaelbarbosa, e vamos juntos. Maravilha!